Opposecast. Orgulho em ser contra. Saudações, meus caros, minhas caras Opposecasters. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Opposecast número 5. Marcelo Látaro, Fernando Cruz, como vocês estão? Eu tô tonto de tanta notícia, de tanta porrada que eu tô levando nos últimos dias. Foi tanta coisa assim essa semana? Antes era uma só por dia, agora tá sendo mais de uma por dia. Tá começando a ficar difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo falando, concordo com o Cruz. A gente nunca, quando a gente lá atrás pensou em criar o Opposecast, a gente nunca imaginou que a gente ia ter tanta coisa para falar, juro. A gente achava que ia ter uma notícia por dia, ia passar 2 dias sem acontecer nada, e a surpresa é que essa enxurrada de notícias, enxurrada de críticas. Bom, vamos lá. Bom, uma coisa importante pra gente falar, inclusive, que dia a gente grava o Opposecast, que dia ele vai ao ar e reforçar qual é a proposta do Opposecast. Certo, Marcelo? Certo. O Opposecast ele vai ao ar toda segunda-feira, se nada acontecer, e é gravado geralmente no último dia útil da semana anterior, na sexta-feira. A gente grava na sexta, edita no final de semana e sobe na segunda. Só que às vezes é tanta notícia, tanta coisa nova que o Opposecast chega, vai pro ar já com cara de jornal velho. Na sexta-feira passada, que a gente gravou o Opposecast número 4, a gente terminou de gravar o Opposecast. À noite já tinha 613 notícias novas, com descobertas do caso Flávio Bolsonaro, com depoimentos de ministros, com repercussão internacional. Era um monte de coisa que aconteceu no mesmo dia. A parte que cabe explicação aqui sobre o Opposecast é que nós não somos um podcast de notícia. Não é isso. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é ser um podcast de opinião, né? Claro que fazendo todo o retrospecto dos Opposecasts ao longo do tempo, você vai conseguir ter um panorama sobre a realidade do governo Bolsonaro, do governo brasileiro, porque a gente vai fazendo um apanhado geral das notícias para aí sim fundamentar a nossa opinião, para trazer fatos concretos que mostrem o nosso argumento de oposição sobre o governo. Mas nós não somos um podcast de notícias, certo, senhores? Certo. Agora, as notícias ajudam muito e é com elas que a gente vai começar. Esse é o nosso Opposecast final de janeiro. O próximo já entrará em fevereiro, após a retomada do Congresso Nacional, do Supremo. Tudo vai acontecer muito fortemente para o próximo Opposecast, certo, Cruz? Imagina, a gente só tá com o presidente, os ministros de primeiro escalão, os garotos, os garotos, os secretários, e tá essa babel, essa maluquice. Quando entrar este Congresso, que igualmente é retrógrado, realmente ele vai seguir com essa pauta desse novo governo aí, realmente a gente não sabe onde o Brasil vai parar. Vai ser uma coisa sensacional. O próximo Opposecast, inclusive, a gente já combinou entre nós aqui que não vai ser gravado na sexta-feira, ele vai ser gravado no fim de semana, para que a gente já saiba quem vai ser o presidente da Câmara, que vai ter a eleição no dia 1º de fevereiro, o presidente do Senado, que também vai ter eleição no mesmo dia 1º de fevereiro, e para já dar algum panorama das impressões desse primeiro dia. Existe uma outra questão que a gente aguarda ansiosamente, que é a retomada do Supremo. O Marco Aurélio tem um compromisso assumido por ele mesmo para o próprio dia 1º de fevereiro, que é retomar ou não, segundo ele, indica e aparentemente retomada das investigações do caso Queiroz, do caso Flávio Bolsonaro, enfim. Então a gente vai gravar no final de semana, mas vai continuar exibindo na outra segunda-feira para que você tenha todas essas informações e a nossa análise e a nossa opinião sobre os casos. Vamos começar, senhores? Vamos lá. Foi uma enxurrada de fatos
no mínimo questionáveis, no mínimo interessantes, nessa semana que compreende aí os dias 18, 19 a 25 de janeiro, né? Para mim são todos surreais. E a gente achou que por ter o presidente não estar no país, né, estar lá em Davos, a gente achou que ia ser uma semana tranquila, né? Lê do engano. Lê do engano. Então vamos lá, vamos começar as notícias desse Oposicast número 5. Estamos indo para os 6 minutos de Oposicast, então já a gente ultrapassa a barreira, o marco estabelecido pelo presidente Jair Bolsonaro em seu longo discurso em Davos. Você vai ouvir um pouco mais do que falou Jair Bolsonaro. As primeiras notícias vão ser curtinhas, a gente vai fazer só a pontuação delas, com, claro, um pouquinho de opinião, porque se a gente for falar sobre tudo, infelizmente não vai dar tempo, vai ser uma loucura, você vai passar 6 horas do seu dia só ouvindo sobre Jair Bolsonaro e seu governo. Então vamos lá, na toada, primeira notícia. O general Franklin Berg Ribeiro de Freitas, presidente da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, nomeado pela querida ministra Damares Alves, já falaremos mais dela, que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vai analisar e possivelmente, provavelmente inclusive, dar aprovação a um projeto da Companhia de Mineração Canadense Belo Sun Mining. Esse projeto objetiva extrair cerca de 60 toneladas de ouro da região de Volta Grande do Xingu, na Amazônia paraense. Segundo o presidente da FUNAI, o general Franklin Berg, o projeto, abre aspas, é factível, é viável e benéfico aos indígenas, fecha aspas. O detalhe, meus caros, minhas caras oposicasters, é que o senhor Franklin Berg foi funcionário dessa mesma empresa de mineração até o dia 28 de dezembro de 2018, ou seja, um mês atrás. Aí eu fico aqui pensando, não seria conflito de interesse de jeito nenhum, né? Não tem problema, né? Cara, conflito é esse cara chamar Franklin Berg, né? Que nome... já por si só... Eu fico imaginando um índio lá no Xingu tendo que repetir Franklin Berg, né? Ainda bem que ele é general, porque chama de general e pronto, né? Ainda bem não, ironia, tá? Padrão do governo, né? Vamos à próxima, senhores. O senhor Valdir Colato, ex-deputado federal da bancada ruralista, não reeleito nas últimas eleições, quando concorreu pelo PMDB de Santa Catarina, é o novo chefe do Serviço Florestal Brasileiro. Sim, senhoras e senhores, ele mesmo. Interessante é que o Valdir Colato é autor do projeto de lei 6268/2016, que propõe liberar a caça de animais silvestres no Brasil. Olha que lindo. É tudo que não há conflito. Vocês percebem? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, o projeto aguarda parecer do relator e com ele fica evidente que, como afirmado pelo governo, todas as nomeações têm caráter técnico e meritocrático. Bom, terminando com essa palavra, eu não tenho mais nada a dizer. Marcelo Látaro. Bom, todo mundo sabe que aí 10 deputados eleitos pelo DEM e pelo PSL foram convidados pelo governo chinês a fazer uma visita ao país, né? Não sei porque só dos dois partidos, ou se os outros partidos também foram convidados, mas o que acontece é que só desses dois partidos foram lá. Eles foram conhecer um sistema de reconhecimento facial que pode ajudar na segurança pública no Brasil. O mais estranho é que esse sistema já foi apresentado no Brasil há alguns anos e o metrô de São Paulo já até usa esse sistema num certo nível, para estudos, tal, para ver se vai funcionar. O que acontece é que o guru do governo, o Lavão, chamou esse pessoal de bando de caipiras, né? Falou que tava lá todo mundo parecendo pinto no lixo, deslumbrado com hotel, fazendo videozinho dançando. Tava todo mundo achando o máximo, tava na Disneylândia. E eles ficaram bravos, né? Peraí, como assim bando de caipiras, né? Nós somos deputados do PSL. Nós somos o futuro do Brasil. Nós somos o futuro do Brasil. E aí decidiram que agora vão processar o Olavo de Carvalho. E não parou aí, né? O Alexandre Frota entrou na história, a Joyce Hasselman entrou na história, o Eduardinho entrou na história. E a briga foi grande, mas é bando de caipira. E aí vocês lembram do Murilo Rezende? Lembram? O jovem de 36 anos, coordenador do Enem? Mais um da turminha do Olavão. Isso, aquele cara que é, só pra relembrar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, é aquele militante da Escola Sem Partido, o ser humano que chegou a defender invasão do Congresso por apoiadores da ditadura. Ele era o cara que chamava os professores de incompetentes e manipuladores, que dizia que esses mesmos professores pregavam a pedofilia nas suas aulas. Ele era, segundo o próprio
próprio Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro tuitou isso, falou que ele era o cara que ia acabar com a lacração do Enem. Você lembrou dele? Então esquece, porque ele foi demitido, o governo mais uma vez voltou atrás, mas fica tranquilo que a história vai ficar um pouco melhor. No lugar dele foi nomeado um senhor chamado Marcos Vinícius Rodrigues. Sério, o senhor deve ter lá seus 60 e poucos anos e tal. Agora sim, agora colocaram um homem sério. Um homem sério, exatamente. O detalhe interessante é que na primeira coletiva de imprensa do senhor Marcos Vinícius Rodrigues, ele disse que vai buscar, abre aspas, a eficaz formação de cidadãos íntegros, éticos, com conhecimento e trabalhadores, fecha aspas. Sim, você ouviu bem, não fui eu que falei, eu só repeti. Cidadãos. Ele falou 2 vezes, mas o que a gente pergunta é, será que esses cidadãos são cidadãos de bens ou cidadãos de maus? O detalhe é que ele estava lendo, aparentemente nesse governo há um problema de leitura, há um problema com o português também. Não é só interpretação de texto, Não, né? não é só interpretação. De texto é mais acima, é outro nível que a gente nem espera deles, mas é leitura básica. É leitura básica. Agora, o detalhe é que o senhor Marcos Vinícius Rodrigues é o novo cara do Enem, mas com humildade, ele disse que não é o dono do Enem. Quem é o dono do Enem é o presidente da República, Jair Bolsonaro, certo? O Enem será submetido, segundo o novo dono do Enem, vice-dono, sei lá como eles querem falar, à aprovação prévia do presidente. Eu não sei, eu sou mais velho, eu não fiz Enem. Alguém tem ideia quantas questões tem no Enem? Cara, eu não sei, mas eu sei que eu tô curioso pra saber o tema da redação. Não, vai ser engraçado. Vai ser legal. Não, eu tô perguntando a história das questões, porque vai ser engraçado o Jair falando assim, tem que mudar essa questão aqui, tem que mudar essa questão, okay. questão. Vai falar tipo 300 vezes a palavra questão, né? E com todo o respeito do mundo, né? Você vai submeter a prova ao Bolsonaro pra quê mesmo? Se ele não vai entender 10% do que tá escrito lá. Todo respeito. Ou a prova vai ser reduzida ao nível dele, né? Enfim. Cada questão vai ter só 140 caracteres. No máximo. Vamos lá, Cruz. Bolsonaro me dá medo. Não fui eu que falei. Não é uma frase minha. Apesar que poderia ser. Quem disse foi o Robert Shiller. Ele é Prêmio Nobel de Economia de 2013. Ele ouviu o Bolsonaro lá em Davos, né? No Fórum Econômico Mundial, e disse assim: o Brasil merece alguém melhor. A gente não... A gente tá com você, Robert. A gente sabe, Robert. A gente sabe, entendeu? A gente tá aí, já faz quase um ano aí na batalha, falando assim, o Brasil merece alguém melhor. A gente tinha alguém melhor, inclusive, mas, né, fazer o quê, né? A gente não conseguiu colocar ele lá. Mas, paciência, vamos pra próxima. Coisa que é bem preocupante é que o governo liberou o registro de 28 agrotóxicos e princípios ativos altamente tóxicos. 40 novos produtos foram liberados para serem comercializados no Brasil pelo Ministério da Agricultura. 11 deles, inclusive, são proibidos pela União Europeia. Um deles está sendo acusado de ser o culpado pela extinção das abelhas nos Estados Unidos e é usado muito na lavoura de tomate. A ministra, não por coincidência, que era a rainha da pele do veneno, falou que não tem problema. Desde que utilizados de acordo com as recomendações da bula, dentro das boas práticas agrícolas e com equipamento de proteção individual, a utilização é completamente segura. Ela está falando pro cara que está aplicando, não pro cara que está comendo aquilo onde foi aplicado, né? E nem pra fauna, pra flora local, pra, o solo, enfim. Tá tudo certo, né? O importante é produzir. Afinal, o agronegócio é o que leva o Brasil. Mas o negócio é parar de comer isso e comer frango, porque vai sobrar frango. O que o Marcelo está falando é que a Arábia Saudita, a maior importadora de frango do Brasil, suspendeu a importação de frango de 33 frigoríficos, adivinha da onde? Do Brasil. É claro que o governo minimizou o caso, disse que está trabalhando para reverter essa situação, que só 5 desses frigoríficos estavam de fato exportando para a Arábia Saudita e que ainda há 25 frigoríficos credenciados para exportar para especificamente esse país árabe. O que o governo não disse é que esses 5 frigoríficos, dos 33, os 5 que eles disseram que estavam exportando, mas só esses 5 que o governo não diz é que esses 5 frigoríficos impedidos entre os 33 foram responsáveis por 37% das nossas exportações para a Arábia Saudita em 2018. 37%, só esses 5. A versão
oficial para esse impedimento são as questões técnicas, as famosas questões técnicas que talvez as mesmas que colocaram os ministros nos cargos, enfim. Mas o fato, existem 3 fatos interessantes aqui. O primeiro, esse anúncio veio um dia depois do